Você já viveu aquela experiência de tentar começar uma oração e parece que as palavras que saem da tua boca não fazem o menor sentido? Parece que as ideias na tua mente, elas não se conectam, elas não funcionam e o tempo, ele não passa. O relógio parece que não corre exatamente nesse tempo da oração. As coisas parecem que não andam e a gente se trava totalmente. Muitas vezes eu vivi essa experiência. Eu me esforcei pra caramba pra começar uma oração e parece que aquela Bel tão falante, tão conversadora, tão comunicativa, não consegue expressar muita coisa no momento desse. Mas eu quero te encorajar a permanecer fiel, aprendendo a viver essa experiência de oração. A experiência de oração, ela faz uma grande diferença na nossa vida e por meio da nossa vida, na vida de outras pessoas. É uma ferramenta poderosa que Deus nos dá de conexão com Ele e por meio da conexão com Ele, nós podemos interceder por muitas pessoas. A Bíblia fala inúmeras vezes de homens e mulheres que usaram a ferramenta de oração para interceder pela vida das pessoas. É muito importante que você entenda que você pode ser um intercessor. Quando você se coloca em oração, intercedendo pela vida de alguém, você pode ser um instrumento de Deus para trazer libertação, cura, renovo, fortalecimento, energia na vida de alguém que muitas vezes está precisando exatamente naquele momento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive experiências fortes de oração. Em momentos em que eu fui levantada por orar por alguém que eu não conhecia, que eu nem sabia o que se tratava da vida daquela pessoa naquele momento, como a pessoa estava vivendo, o que ela estava experimentando. Eu já entrei em oração por pessoas que eu de verdade nem sei quem era, mas Deus me trouxe à mente. E me trouxe à mente também o direcionamento de oração. Então a oração é uma ferramenta poderosa de intercessão. A oração é uma ferramenta poderosa de livramento para a minha vida, para a sua vida, para a vida das pessoas. Quando nós temos o hábito de orar logo cedo e colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso dia, Deus é fiel para cumprir cada um dos seus propósitos naquele dia, para nos livrar de todo o mal, para nos orientar e nos direcionar durante aquele dia, debaixo daquela oração que nós fizemos no início da manhã. Por isso que é tão importante começar a orar cedo, por isso que é tão importante começar cedo de manhã, entregando a nossa vida ao Senhor em oração. A oração também é uma arma poderosa contra o mal, para nos fortalecer e nos dar vigor e ânimo para resistirmos ao diabo, resistirmos às pressões do mundo, às pressões externas que vêm sobre nós todos os dias, diariamente. Nós sofremos pressão e as pressões externas não são fáceis, elas são desleais muitas vezes, mas em oração a Bíblia diz que nós rompemos as muralhas, nós transpomos as muralhas, nós alcançamos e vivemos o propósito de Deus, alcançamos a promessa do Senhor. A oração é muito forte e muito poderosa quando em algum momento nós precisamos de livramento na saúde, livramentos nas finanças, livramento na vida emocional, em tantas áreas. A oração é poderosa. A oração também é um instrumento de milagres. A oração faz grandes milagres. A oração aquece o coração de Deus para que a palavra dele seja lançada sobre determinada situação onde nós somos abençoados por meio daquilo que o Senhor declarou sobre nós. A oração também nos traz ânimo e vigor para esperarmos o tempo certo das coisas se cumprirem. Então a oração é tão poderosa, a oração é uma ferramenta tão maravilhosa e principalmente a oração é uma ferramenta onde você se conecta com o Pai, você se aproxima do Pai, você consegue falar ao coração do Pai aquilo que está no seu coração. É claro que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que se passa na nossa mente, mas é importante que você diariamente, todos os dias, você galgue, ou seja, você dê um passo à frente, você conquiste um pouco mais dessa intimidade por meio da oração, da intimidade com o Pai. O Senhor Jesus, quando ele foi ao deserto, ele foi ali em jejum orar ao Senhor. Ele foi ter um tempo com o Senhor. Então ter um tempo com o Senhor é em oração. É por meio da oração que nós temos um tempo com o Senhor. É tão bom e a gente tem ouvido tanto isso, né? As famílias se conectando, tendo tempo juntos. E o tempo junto com Deus é por meio da oração. Quando você dobra os teus joelhos, quando você fecha a porta do teu quarto e você abre o teu coração. A oração, ela não é somente para confessarmos os nossos pecados. A oração também é para declararmos o nosso amor pelo Pai. A oração também é o momento em que nós declaramos ao Pai as nossas deficiências,
deficiências, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas tristezas. É um momento tão gostoso. Existem vários frames, vários momentos desse instante de oração. Às vezes a gente começa a oração e normalmente sim, a gente começa a oração agradecendo a Deus por todas as coisas, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, agradecendo a Deus porque Ele é bom, porque Ele é um Pai amoroso. E depois a gente vai colocando para o Senhor como está o nosso coração, pedindo a Ele forças para que Ele nos dê ânimo e ousadia e coragem para a gente continuar galgando cada vez mais esse acesso ao coração dEle, esse relacionamento com Ele. E a oração ela vai se complementando por várias fases da nossa vida, por várias fases do nosso dia. Às vezes passamos por tantas coisas e essas coisas podem ser declaradas verbalmente em oração ao Pai, porque Ele é o nosso amigo, Ele é nosso Pai poderoso, nosso Pai fiel, nosso amigo fiel. Então eu quero encorajar você que está me ouvindo a manter uma prática de oração. E saiba que às vezes é difícil. Eu tive uma experiência muito poderosa com oração quando Deus me levou a interceder não somente pelos meus filhos, mas interceder pelos cônjuges dos meus filhos. E mais, o Senhor foi me levando a uma oração onde eu passei a interceder pelos pais dos cônjuges dos meus filhos. Porque os pais dos cônjuges dos meus filhos estão vivendo hoje experiências como eu. Por exemplo, as minhas filhas e o meu filho, eles estão vivendo uma fase que os pais dos cônjuges deles devem estar vivendo junto com os filhos nesse mesmo momento. Então nós estamos vivendo, teoricamente, no mesmo tempo. Então eu não sei quem são, mas eles estão hoje passando pelas mesmas dificuldades, tribulações e aflições do mundo, porque eles estão vivendo na minha geração, os pais dos cônjuges dos meus filhos. Deu para entender? Então estamos vivendo numa mesma geração. Então talvez os mesmos dilemas e problemas que eu estou vivendo, eles também estão vivendo. Então eu preciso interceder por eles. E eu peço ao Senhor que o Senhor desperte eles a intercederem por mim, para que nós possamos criar os nossos filhos dentro da lei do Senhor. E que quando eles se encontrem, eles estejam preparados para formar uma família saudável. Então a intercessão não é somente por pessoas que eu não conheço, ou a intercessão é por meu vizinho, por meu primo, mas a intercessão pode ser por novos familiares, novas pessoas que vão se integrar à minha família e que vão de alguma forma interferir sobre o futuro da minha geração, da minha descendência. Então eu tive essa experiência muito forte, foi uma experiência linda, onde o Senhor me levou a orar por Amanda, Mateus e Elisa, mas também pelos cônjuges deles, as pessoas com as quais eles vão casar, e os pais deles, trazendo uma oração de intercessão, de força, sabedoria, discernimento, comprometimento, para que eles pudessem permanecer fiéis no cuidado desses meninos, dessa menina, para que quando eles encontrem os meus filhos possam estar preparados para formar uma família saudável que anda nos caminhos do Senhor, uma família que vai ser preparada e cuidada para servir a Deus durante toda a sua vida e formando uma descendência saudável que vai impactar essa terra. E aí pessoal, dando uma paradinha rápida nesse vídeo para te dizer o seguinte: você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal agora. Aproveita essa pausa e se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para que todas as semanas você seja notificado que chegou algo novo, algo saindo do forno para você, um material maravilhoso e belíssimo feito especialmente para você. Aqui em algum lugar desse vídeo vão aparecer 2 QR Codes, um é o teu guia de estudo e o outro é o teu devocional diário. Eu peço que você baixe esses 2 arquivos, faça a leitura desses QR Codes, baixe os arquivos e use esse arquivo durante toda a semana como material de estudo e de incentivo para você buscar mais a presença de Deus. Não esquece de papel, caneta e a Bíblia. A Bíblia é a ferramenta principal para você estudar a palavra de Deus durante toda a semana. E esses 2 materiais vão te ajudar muito nisso aí. E mais, durante esse vídeo vão aparecer alguns QR Codes que vão testar tuas habilidades e eu quero que você se empenhe, responda com muita seriedade e responsabilidade para que você tenha um bom desempenho e usa tudo isso para a glória de Deus. Volta pro vídeo que tem mais para você, mas antes disso, dá o nosso CCC, curta, compartilhe e deixe teu comentário. Faz isso agora, já, se inscreve, vai lá, beijo! Então olha que poderosa a oração, olha como a oração pode nos levar a lugares distantes, a sermos a provisão exata para alguém em algum momento. Isso é lindo. Quando Deus me fez orar por alguém que eu nem sabia quem era, em algum lugar dessa terra, eu sei, eu creio nisso, eu creio e tenho fé nisso, que aquela semente que eu declarei em oração alcançou a vida daquela pessoa.
E talvez eu nunca vá saber quem é essa pessoa, talvez eu nunca vá encontrar essa pessoa. Você deve estar pensando assim, cara, que loucura. Mas sim, Deus nos dá direcionamento. Ora por alguém que está em tal lugar. Essa pessoa precisa de intercessão, esse pastor, esse missionário. Às vezes Deus te dá essa orientação por oração, em oração. Às vezes Deus te dá essa orientação em sonho. Talvez Deus te dá essa orientação por um reflexo que você teve. Alguém te falou e você, poxa, vou orar por essa pessoa, não sei nem quem é. Mas eu ouvi um comentário que tem um missionário precisando de ajuda, precisando de oração. Às vezes, e hoje acontece muito, você tem acesso à necessidade de algumas pessoas via WhatsApp. Grupos de oração de WhatsApp. Às vezes você está participando de um relógio de oração por alguém que você nem sabe quem é, pelo filho de alguém que você nem sabe quem é, mas você está sendo um instrumento de Deus para tocar na vida dessa pessoa, abrir portas e fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. E quem sabe essa pessoa no futuro fazer uma grande diferença na vida de milhares de pessoas. Então eu quero te encorajar a orar, eu quero te encorajar a resistir a esse primeiro momento, que às vezes é difícil. É difícil, às vezes a gente não tem o que falar, às vezes a gente não consegue continuar a ideia, às vezes a gente não consegue formar uma ideia porque a gente está perdido em palavras, sem saber como se expressar, não sabe se é muito eloquente numa oração, se é muito natural e relaxado numa oração, se é meio termo. Seja você, ore o Pai Nosso, comece orando o Pai Nosso, vai lá na palavra. Pega o Pai Nosso, recita o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. Se você não consegue começar a orar sozinho, recita o Pai Nosso. Mas começa a trabalhar uma oração do fundo do teu coração. Seja sincero, seja autêntico. Abre o teu coração. Seja fiel nas tuas palavras. Não precisa falar bonito, mas fale a verdade. Não precisa falar as palavras mais lindas do mundo, mas fale as palavras que saem do fundo do teu coração. Aprenda a ser autêntico com o Senhor. Às vezes você é tímido, você é tímida. Às vezes você é até falante demais, mas na hora você se trava. Não se preocupe, resista a tudo isso e continue tendo teus momentos de oração, porque vai chegar uma hora em que não haverá lugar onde você seja mais livre, leve, solto, mais natural, onde você se sinta mais confortável, que não seja na presença de Deus. É o lugar mais confortável para você. Você vai experimentar isso, você vai entender que quando você olhar para o relógio, caramba, já tem 3 horas que eu estou orando. E antigamente você não conseguia passar 1 minuto orando, você não conseguia passar 2 minutos orando, mas Deus vai trazer essa intimidade, Deus vai trazer essa naturalidade do teu coração de buscar a presença dele. O Senhor está te esperando para te ouvir. Dobre os teus joelhos e ore, porque Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer se relacionar contigo através de oração. Ele quer desenvolver uma capacidade de comunicação entre você e Ele através da oração, por meio da oração. Então, mergulha nisso, se esforça nisso. E eu quero e te desafio que essa semana você comece um propósito de orar todos os dias. Comece um propósito de orar 30 segundos, não tem problema. Depois 60 segundos, depois 90 segundos e aí vai. E daqui a pouco você está orando 10, 20, 30 minutos, daqui a pouco você está orando 1 hora, daqui a pouco você está participando de uma vigília que parece que ela nem começou de tão rápido que ela foi. Porque você vai ter prazer nisso. Torne a oração um exercício, torne a oração um compromisso e a tua vida vai mudar. Espero que essa semana você abrace de todo o teu coração essa oportunidade de começar esse 2025 com essa nova prática de orar todos os dias sem cessar. A Bíblia diz isso, orai sem cessar. Deus te abençoe, um beijo grande para você. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.